Então, boa noite a todos. Eu sou Jaqueline, faço parte, né, do curso de licenciatura plena em Educação Especial e Camila também, né, Camila Dias. Então, hoje, juntamente com as alunas Juna Caroline e Gildânia, nós vamos apresentar o nosso portfólio que trata sobre um aspecto cultural da nossa cidade. No caso, nós escolhemos a cidade de Picos, né, que é a nossa cidade, para falarmos sobre as brincadeiras infantis que ocorriam nos anos de 1950. Então, eu quero que vocês escutem com muita atenção e, ao final, nós vamos fazer uma reflexão sobre esta temática. Quero agradecer a presença das nossas queridas tutoras Erlane Sá e Mariana Moura. E também da nossa amiga, né, e da minha irmã Janaíne. Então, sejam todos bem-vindos. Bom, o tema desse portfólio... Boa noite a todos. O tema desse portfólio é sobre a diversidade cultural, né? Onde se propõe nele que aconteça uma dramatização sobre um aspecto cultural da nossa cidade, da região, né? E seja feito que nós produzíssemos um plano de ação sobre esses aspectos culturais pesquisados, né? E seja feito também que tenha sido feito um mascote, né, representativo dessa diversidade cultural da nossa cidade. Bom, sobre as competências, sugere-se utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, né, para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideais e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Ainda continuando explicando sobre o portfólio, essa solicitação, sobre o conhecimento, ele quer que haja uma percepção sobre a diversidade cultural dessa região escolhida e os diversos espaços de manifestações artísticas, compreendendo os objetos de conhecimento que se articulem com os contextos socioculturais dos estudantes para propiciar aprendizagens significativas e mobilizar o desenvolvimento das competências gerais. Saber comunicar-se com todos os interlocutores, colegas, com pais, com familiares, né, com a comunidade em geral, utilizando os recursos já citados. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural. E também apreciar as manifestações culturais como produtos historicamente construídos pela sociedade. Bom, ainda ele apresenta um modelo, nós podemos estar compartilhando com vocês um modelo desse plano de ação em que nós construímos, onde nós destacamos aqui como o nosso público-alvo a dramatização sobre a origem da cidade de Picos, com destaque para as brincadeiras infantis em meados dos anos de 1950. Aliás, perdão, eu falei sobre a proposta de ação, né, que vai acontecer pelos alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola estadual aqui da cidade de Picos, Piauí. Então, esses alunos irão fazer essa busca sobre essas brincadeiras que aconteciam em 1950. Quanto à justificativa, compreendendo-se que as brincadeiras podem ser vistas como uma expressão corporal infantil, faz-se necessária a sua valorização. Sendo assim, este plano de ação tem como objetivo fazer com que haja um resgate desses jogos, dessas brincadeiras que aconteciam na década, né, de 50.
em meados de 1950. Como uma forma de conhecer a cultura popular picoense, devido hoje a uma grande mudança, né, dos estilos de brincadeira. Hoje existe um envolvimento muito maior com a tecnologia, então muitas coisas são totalmente desconhecidas para essas crianças de primeiro ano. Então seria uma maneira também de retomar, de acontecer essa volta, né, desses velhos hábitos, velhos, né, entre aspas. Bom, quanto aos objetivos, resgatar as brincadeiras infantis tradicionais dos anos de 1950 na nossa cidade, levantar as brincadeiras antigas junto com os familiares e pesquisar suas regras, verificar se essas brincadeiras ainda fazem parte do cotidiano delas, no contexto social, né, que estão inseridas essas crianças, e proporcionar momentos para que os alunos vivenciem e dramatizem essas brincadeiras. Uma síntese do assunto. Fazer uma pesquisa no museu da cidade para conhecer sobre as brincadeiras infantis nos anos de 1950, fazer entrevista com as pessoas idosas para conhecer mais sobre esse assunto. Então, uma ótima oportunidade de bater um papo com os idosos, né, com os mais velhos, nem que seja hoje, nós não podemos tanto presencial, mas com a tecnologia, né, que nós temos, já é possível fazer esse bate-papo como nós estamos agora. E eu vejo como uma forma também de dar atenção, né, a esses idosos, que às vezes falta tanta conversa, tanto assunto para eles, e eu que já trabalhei muito com um grupo de idosos, então a oportunidade que eles têm de contar sobre sua vivência é muito significativo para eles. O trabalho realizado durante as aulas de História com a turma do primeiro ano do ensino médio, já citado, o professor pedirá aos mesmos que pesquisem sobre a temática, entrevistando os avós, visitando o Museu da Cidade, mediante pesquisa, e também como mediante, usando a internet, além da conversa com esse público, né, com os idosos, também a visita ao museu, e utilizar essa busca, fazer essa busca pela internet. Depois de discutir da temática em sala de aula, os alunos terão que dramatizar uma cena na qual os alunos representam crianças e suas brincadeiras na década de 1950. Para a culminância do projeto, será realizado na escola uma dramatização cuja temática é as brincadeiras infantis dessa década, buscando socializar todo o trabalho desenvolvido. Bom, a avaliação ela será contínua e compreenderá todas as atividades realizadas, né, durante a execução desse projeto. O momento final, que é da socialização e dramatização da peça para toda a comunidade escolar. Criação e produção da peça teatral, mobilização dos alunos para os ensaios, confecção dos figurinos e organização e montagem do cenário. E, por fim, a apresentação das brincadeiras. Bom, como já citado, os recursos, né, que seriam utilizados é a internet, né, pesquisa em site, as visitas ao museu, entrevistas, né, e, por fim, a dramatização. Bom, nossas referências seriam a visita ao Museu Osildo Albano, entrevista com as pessoas idosas, né, em Picos. Nós temos aqui alguma referência de livros também que podem estar trazendo toda essa retomada dessas brincadeiras, né? O conhecimento por parte desses alunos do primeiro ano fazer essa dramatização. Bom, em resumo, é isso que foi solicitado no portfólio e esse é o nosso plano de ação. Para dar continuidade, agora nós iremos começar a conversar um pouquinho sobre a história de Picos para entender melhor a época, o contexto social da época e, por fim, as brincadeiras. Dando continuidade, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a história da nossa cidade, né? A história de Picos. É a fonte de pesquisa que nós utilizamos, não é? Que é o livro, acho que dá para vocês visualizarem. Picos, os Verdes anos 50, de Renato Duarte.
tá certo? Então, foi um livro que ele publicou no ano de 1991 e retrata muito da nossa história, da história de Picos, em muitos aspectos. E em um dos capítulos ele retrata justamente as histórias infantis, ok? Então, aí nós temos, né, os componentes do grupo: Camila, Gildânia, eu, Jaqueline e Joana Caroline. Ok? Então, pessoal, a história de Picos deu-se como a maioria das cidades piauienses mais conhecidas. Então, foi através da atividade econômica, que era a mais desenvolvida no território, que é a pecuária, que se deu o surgimento de Picos. A nossa cidade, segundo fontes históricas, ela se originou no povoado de Bocaina, ligado à capital, Oeiras. E aí nós temos ao fundo, dá para nós percebermos, a Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, não é? Que retrata o nosso principal cartão postal, né? Que é a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Então, neste período, pessoal, o território de Picos, ele pertencia ao município de Oeiras. A família Borges Leal, pode ir passando, Carol. A família Borges Leal, que à época ela ocupava grandes áreas de terras, né, nos arredores do município, fundou aí uma de suas mais importantes fazendas. Então, o processo de povoamento do futuro município, que depois receberia o nome de Picos, se deu devido à instalação dessas fazendas. E é isso. Picos inicia-se com a chegada dos primeiros fazendeiros, vindos de Portugal, nos anos de 1740, trazendo alguns gados, né, e que ocupou o quê? Grandes territórios no nosso estado. Ok? Pode passar. Então, aí nós temos, como até hoje, né, que a Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, ela é considerada uma das 7 maravilhas do Piauí. Então, quando que se deu a construção da Catedral de Nossa Senhora dos Remédios? Ela se deu, né? Antes disso, eu quero falar para vocês que, para o surgimento de Picos, nós tivemos o quê? Nós tivemos a construção de uma capela em 1754, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, pelo sertanista Antônio Leal Marinho, que foi o marco inicial desse seu povoamento. Então, aí foi quando se deu justamente a construção do povoado, que depois iria se tornar cidade. Ok? Pode passar. Então, neste período, pessoal, o território, como eu falei para vocês, o território de Picos pertencia ao município de Oeiras. E foi a família Borges Leal, que naquela época ocupava grandes áreas de terra, que deu o pontapé inicial para a expansão, né, desse povoado, que depois se tornaria cidade. Tá certo? Vou passar. Então, um dos descendentes da família Borges Leal, que foi Félix Borges Leal, ele fundou uma de suas mais importantes fazendas, que foi a Fazenda Curralinho, ou Retiro Curralinho, como também era conhecida. E o senhor Félix Borges Leal, ele aproveitou essas terras, por quê? Porque elas eram favoráveis à criação de gado solto. E também porque nós tínhamos, né, a proximidade do Rio Guaribas. Então, o que favorecia a criação do gado, que fornecia água em abundância. Então, tudo isso, todo esse contexto, né, geográfico, contribuiu para que se instalasse aqui as fazendas. E aí nós temos aí uma imagem, se vocês perceberem, olha,
de uma inundação que houve aqui em Picos, não é? Lá na década de 1930, 1940, nós tínhamos aí uma inundação, né? Por conta das chuvas, e acabou o quê? As cidades, as ruas ficando alagadas, né? Ok. Então, pessoal, o processo de povoamento do nosso município Picos, não é, que naquela época ainda era um povoado, deveu-se ao desdobramento dessa fazenda, que recebeu o nome de Picos devido se encontrar em uma região rodeada por montanhas, né? Então, daí ficou o nome de Picos. Pode passar. Sim, mas antes das meninas iniciarem aí com as brincadeiras infantis, eu quero dizer para vocês quando foi que Picos elevou-se à categoria de cidade. No ano de 1889, pelo decreto de 28 de dezembro de 1889, é instalada a comarca de Picos, pelo seu primeiro juiz de direito, que foi o doutor João Leopoldino Ferreira, tendo como promotor o coronel Josino José Ferreira. E aí a gente percebe que nós temos algumas praças que levam o nome dessas figuras ilustres de Picos, né? Que foram o doutor João Leopoldino Ferreira, que nós temos aí uma praça chamada, né? E temos também a Praça Josino Ferreira, que é uma praça muito conhecida, onde fica o Museu Alzeu Albano. Nessa praça, José Ferreira, que é justamente em homenagem ao promotor, o coronel Josino José Ferreira. Em 1890, a elevação da vila, né, porque Picos ela pertencia ao município de Bocaina, né, originou-se a partir das fazendas de gado com a família Borges Leal, e depois de tornar-se vila, ela elevou-se a categoria de cidade. Então, isso aconteceu com a resolução estadual número 33, de 12 de dezembro de 1890, assinada pelo então chefe do governo estadual, que foi João da Cruz Santos, o Barão de Uruçuí, desmembrando, no caso, Picos de Oeiras. Então, foi aí que Picos elevou-se à categoria de cidade. E aí, onde nós comemoramos, né, o aniversário de Picos, dia 12 de dezembro, porque foi nessa data que ela elevou-se à cidade a Picos como cidade. E quando da divisão administrativa verificada em 1993, o município de Picos apresentava-se em 2 distritos, sendo segundo de Patrocínio, hoje Pio IX. E hoje Picos expandiu-se, né, uma cidade, pode ser considerada a terceira maior cidade, né, do Piauí, em atividade econômica, né? E agora as meninas vão apresentar as brincadeiras infantis, tá? Que eram comuns na época de 1950. Obrigada pela atenção. Pronto, boa noite, gente. Eu vou falar aqui uma breve... Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Pronto. Estou. Sobre as brincadeiras infantis. Como já foi introduzido aí pela Camila, as brincadeiras de antigamente, a gente vai fazer uma breve comparação com as brincadeiras de hoje. As brincadeiras, elas eram... os meninos podiam ser agrupados em vários blocos. As de época e as brincadeiras do ano inteiro. As brincadeiras do ano inteiro eram aquelas brincadeiras que de tempos em tempos, o ano inteiro, os meninos, as crianças brincavam na rua. Como, por exemplo, de pique-esconde, era uma brincadeira do ano inteiro. E as brincadeiras de época eram aquelas brincadeiras, por exemplo, de pipa,
quando não tinham a época de chuva, do trisca e do preso para ficar. Eram brincadeiras para a noite. Pode passar, Mariana. Eu vou falar um pouco sobre a brincadeira chicote queimado. Essa era a brincadeira da noite. Ela tinha como o fato de serem antecedidas por um processo de seleção daqueles que ficavam livres. Vou explicar como era. Ficava uma roda, pode passar, Mariana, próximo slide. Como vocês podem perceber essa imagem, ficava uma roda de meninos e meninas, e o que ficava livre, eles escolhiam um e ficava atrás, rodando com um chicote queimado na mão. Ele tinha que escolher uma pessoa do grupo e para colocar atrás. E essa pessoa que olhasse ou que percebesse o chicote atrás teria que levantar depressa e correr atrás da pessoa que colocou até ela voltar para o local inicial. Continuando com as brincadeiras infantis, a Carol falou sobre o chicote queimado, né? Que eu brincava não era com chicote, já eu brincava era com chinelo. Orava dar lapada nas costelas dos neguinhos quando não sentava. É uma brincadeira que é bem conhecida, que era a de peão, né? E existia dois tipos de peões. Existia um que era aquele que era de madeira, não é? Que é maiorzinho, que tem assim tipo, castelo que chamam, né? Que a pessoa enrola a corda e joga, não é isso? E tinha um menorzinho que era chamado de carrapeta. Olha, minha tia lembrou, carrapeta. Antes deles começarem as brincadeiras com o peão, eles faziam... Eles, que eu digo os meninos, porque era uma brincadeira mais comumente dos meninos, né? Principalmente na década de 50. Na minha época, eu brinquei de peão. Mas na década de 50, eu acredito que realmente eram só os meninos. Então, eles faziam um processo classificatório que era assim, eles lançavam o peão girando, eles faziam um círculo, né? Eles desenhavam um círculo no chão e jogavam o peão. E o peão tinha que ficar dentro do círculo. Aí o que não ficasse, caía, né? Assim, eles chamavam de deitar o boi, eles chamavam. E quando caía, esse boi que caía fora do círculo, ele ficava lá sem jogar. Aí a outra criança vinha e jogava o peão para dentro do círculo, ou então tentar acertar o outro peão. Eu confesso que eu não brincava assim, eu simplesmente só jogava. Mas, para você ver a evolução da brincadeira, né? No caso, é o mesmo objeto, mas brincado de formas diferentes. Ó, a minha tia aqui está dizendo que fazia... minha mãe também falou que fazia com uma tampinha no caso de garrafa, né? De refrigerante, colocava um palito no meio, aí girava. Com certeza. Né? É até parecido com a imagem que a gente vê aqui. Aí, então, esse outro de madeira, que eu acredito que é o mais conhecido, a gente enrola a corda, né? Enrola a corda e lança. Aí, quando o outro... ele ficava girando. Quem girasse por mais tempo, na verdade, era quem ganhava. Aí, quando um caía, um peão caía, o outro participante ia lançar, ia tentar bicar, né? Ia causar algum ferimento, lançava com bastante força e tentar causar algum ferimento no peão do outro colega. Aí também os mais
os mais habilidosos, eles pegavam o peão na mão, né, na ponta da unha. O peão deitado só sai do círculo se o outro peão, ao rodopiar perto dele, empurrasse para fora. Um lance certeiro, né, como eu falei, com força. As madeiras preferidas para a fabricação desses peões eram a goiabeira e o pau de ferro. A linha, né? A linha utilizada era uma linha assim, mais específica, que era chamada de cabine, e a linha era puxada. Então, como eu falei, os jogadores mais habilidosos, eles conseguiam pegar o peão na mão, né? O peão girando no chão, eles vinham e pegavam na mão, colocavam na mão, na unha, né? E é isso, assim, da década de 50, o que a gente pesquisou foram essas brincadeiras. E eu gostaria, assim, de levantar uma questão, né? Uma reflexão também, na verdade. A diferença, né, das brincadeiras daquela época para a nossa. Para a nossa, que eu digo, para a nossa geração, que eu acredito que nós somos praticamente assim, na mesma faixa etária, né, com poucas diferenças. Mas da década de 50 para a nossa, para as de hoje, a diferença é gritante. E eu fiz até um questionário assim, com meu sobrinho, né? Meu sobrinho, Zaqueu, ele tem 10 anos. Aí eu perguntei, eu digo, Zaqueu, quais as brincadeiras que vocês brincam hoje, lá na tua escola? Aí o Zaqueu, adivinha vocês qual foi a primeira brincadeira que ele disse? Ninguém chuta? Celular. Ele falou celular. Ele falou que hoje em dia eles brincam de bola e do pega-pega. Como é que chama? Do pega-pega. E de jogos de tabuleiros, né? E eu disse, e as meninas? Aí ele disse, não, as meninas, elas não costumam... As meninas, elas não costumam brincar muito, não. Elas ficam só sentadas conversando. Conversando, eu não sei. Eu achei uma graça. E pensando mais sobre as brincadeiras... Vocês estão me escutando bem? Estamos. Pronto. Pesquisando um pouco mais sobre as brincadeiras, eu tentando puxar pela memória as brincadeiras, né, que eu brincava há 20 e um pouquinhos anos atrás. E eu queria que vocês também fossem lembrando comigo. Eu brinco de anel, passo o anel, né? Vocês lembram dessa? Pega esse anel, não diga nada a ninguém. Ai, meu Deus. É antiga, hein, Rony? De calma. Eu brincava muito de bambolê. De elástico. Com bambolê. De elástico. Noite as minhas pernas doíam. De demais. elástico todo. De Pular corda. Né? Ai, gente, tá dando saudade de ser criança de novo. Vendo? Agora você tem uma criança, né, Camila? Pois é, tenho que estimular essas brincadeiras. Eu tava aqui imaginando. Saudáveis, coisa boa. Pois é, e assim, ó, só relembrando que existe brincadeiras que é bem antigas, que é da década pesquisada do nosso trabalho, e que hoje em dia ainda persiste. Menos, mas persiste. Alguém chuta? Futebol? Também, mas uma brincadeira assim, acessível a todo mundo, né? Que não precisa... Brincadeira do esconde-esconde. Do esconde-esconde. Eles brincam muito, as crianças, né? Brinca. Pega-pega. Mas aqui, eu pesquisando, né? A que mais foi citada foi a brincadeira de roda. As crianças pequenas, não é que brincam. As maiores já não brincam, mas as
menininhas Mas ainda muito brincam, bom, né? A brincadeira de roda. Eu lembro. não é? Eu brincava, é. E tem aquelas cantigas, né, que a gente aprendia. Terezinha de Ai, aquele lá estava na minha cabeça. sacude o três cavaleiros. Cavaleiros, todos Eu três na Ô, Jaqueline, deixa eu mão. contar uma coisa pra você rapidinho, só interrompendo a mão. Judânia. Eu tinha uma professora que se chamava Terezinha, e adivinha qual era a música que ela mais cantava? Terezinha de Difícil. muito boa, né? Pronto. Ainda hoje é Aí, entende na minha cabeça. É. então, ó, eu pesquisando, né, algumas brincadeiras da década de 50 que perduram até hoje, ó. É a brincadeira de roda, a brincadeira de amarelinha, que é bastante antiga, e é uma Essa é brincadeira atual. Uhum. e maravilhosa, né? Além de trabalhar É. a coordenação motora das crianças, faz elas se exercitar, suar, cansar, né? Uhum. Bola e Essa boneca. brincadeira amarelinha, ela Pelo também tem menos- era chamada de brincadeira do macaco, não era não? Você Isso, não lembra, não? isso. Que era de No jogar. meu tempo era o macaco. É, No você é meu, muito mais nova do que eu. Eita! Eu não lembro desse nome. Eu também não Já lembro, não. conheci como amarelinha. Amarelinha. Ah, Judânia! Judânia aí da década de 20. 20 não, século 21 já. Nossa, Não, década de 20 mulher, arrasou, hein, Judânia? que seja. Deixa eu ver mais o que é, menina. O que eu anotei aqui, né? Ah, a Carol falou sobre brincadeiras de noite e de dias, não foi? Aí eu Isso. tava lembrando que tinha brincadeira que a gente brincava muito quando chovia. Primeiro que banhar de chuva já era uma brincadeira, né? E é maravilhoso. Até hoje eu banho. Não posso ver uma chuva que eu tô dentro. E também tinha, sabe o quê? De peteca, bolinha de gude. Bola de Quando gude. Bolinha de chovia gude, e a terra, não é? Quando Sim. chovia que a terra molhava, a gente botava, ia descalço, botava assim, o calcanhar e girava, aí formava a bolinha, a casinha da peteca, né? As crianças hoje em dia chamam bolinha de gude, na minha época era peteca. Aí a gente, peteca. né, jogava a Na minha peteca, época chamava pulava. Casa Bila, hein? Olha, Casa Bila. Lembrou, Casa Bila. Aí bilava, quem bilasse, né? Aí ganhava a peteca Menina, do colega. Então é isso. Eu pesquisando, né? E me lembrando da minha época de adolescente e o quanto eu brinquei, o quanto eu me diverti. Eu digo que todo mundo vai se lembrar da sua época, porque é muito bom essa época nossa. Infelizmente, nós tivemos a última infância feliz, né? Como eu li há alguns dias. E as crianças de hoje em dia, a gente não sabe, infelizmente, do que elas vão se lembrar da infância, né? De um jogo, né? De um PlayStation 4. O jogo virtual. pois é, que é um jogo que, inclusive, eles enjoam facilmente, né? Veja, minha sobrinha, só a título de exemplo mesmo, ela tem 8 anos e ela monta casinhas assim no celular, né? Vai colocando os móveis, aquela coisa Minecraft, toda. né? Minecraft. No meu tempo não tinha isso, não tinha nem brinquedo. Aí eu vim ter a primeira boneca, eu acho que eu tinha uns 10 anos já. Minha mãe comprou uma boneca grande, dura, parecia um ferro. Só girava a cabeça da coitada. E meu irmão tinha bola, né? Adivinha o que ele usou para fazer a bola? A cabeça da boneca, né? E aí, eu fazia a casinha, as minhas filhas que tinham um pouco mais de recurso, né? Elas tinham os brinquedinhos, a mesinha, a cadeirinha feito de arame, enrolado com a linha, coisa linda. Não sei se vocês conheceram isso não, viu? Mas eu ainda vi. Agora eu tinha que recortar umas revistas que a minha tia tinha, um livro velho, para tirar ali uma mesinha, eu colocava assim, quando molhava já era a mesa, né? Não podia molhar, era recorte. O negócio era pegar.
Agora, assim, também, a Elane, gente tendo poucas opções, a gente acaba estimulando mais a criatividade, né? a Sim, criatividade, é menina, eu Com verdade. fazia certeza. cada coisa, eu era uma Nossa, artista. eu tô aqui lembrando, viajando na Ela, minha infância, lembrando Oi, meu quando eu fazia, bem. brincava de comidinha, a gente Ô, pegava a Camila, folha da coisa boa. árvore, que era o pãozinho, e a gente ia É, mirabolando, era sim. pois tanta coisa é, que a gente Erlane brincava. falou sobre essas bonecas e eu lembrava. Eu sou a caçula e eu tenho mais 5 irmãos. Então, assim, quando eu era criança, os meus irmãos costumavam brincar, né? Era uma brincadeira misturada, assim, eram meninos, meninas. E apesar da diferença de idade ser bastante grande, mas havia momentos que todos brincávamos juntos. Interagiam, né? Meu irmão, ele desenhava em papelão a boneca e desenhava na folha de papel, essa folha mesmo de caderno, a roupa. Aí minha irmã pintava a roupinha, Olha. recortava e deixava as alcinhas assim, ó, para pregar a vestido. Então, Criativo, vários né? looks. Tinha vários Aham. looks. Toda hora eu Gildânia, trocava de roupa da minha boneca. coisa boa. Eu, Eu queria levantar assim uma outra questão, mas dessa vez eu não vou participar. Eu queria ouvir das professoras. Porque é uma questão que, como futura pedagoga, né, dentro de uma sala de aula, é algo que me intriga, porque eu não sei como proceder. Por exemplo, as brincadeiras. Aqui no nosso trabalho, a gente colocou, né, de acordo assim, muito bem separada, brincadeiras de meninos, brincadeiras de meninas, né? Como é que fica essa questão de hoje, né? Porque assim, a gente tem um mundo tão machista que menina veste rosa, menino veste azul, menino brinca de bola, menina brinca de boneca. E na escola, como é? Eu posso incentivar o meu filho a brincar com uma brincadeira assim, digamos, de menina? Ele vai, sei lá, eu vou ser criticada como mãe, ou como professora, os pais vão chegar para mim e dizer, não ofereça uma boneca para o meu filho. Como é que vocês fazem na sala de aula? Vocês e professora? A Janaíne não é? Tá tão caladinha. Jaqueline. Jaqueline, professora Jaqueline. Jaqueline, assim, na verdade, eu sou professora do ensino fundamental e médio, né? Eu nunca trabalhei assim com ensino infantil, já alfabetizei. Mas eu acho assim que desde que você trabalhe, né, de uma maneira saudável, o menino ele pode brincar com a menina de casinha sem problema, né? Então, o que vai, digamos assim, valer a pena é a criatividade deles, né? Porque geralmente o menino que brinca com um boneco com a menina, ele diz que é o médico, né? Sempre, vou cuidar da boneca. Então, assim, é a forma como se brinca. Ou é o pai, né? Não é? Ou é o pai, aí vai cuidar da filha. Então, é a forma como se brinca, é você colocar também os valores, é você deixar a criança brincar, criar, não é? Porque a criança, na verdade, ela está aprendendo. Né? É como nós quando éramos crianças, né? Então, nós tínhamos as nossas brincadeiras. Eu, quando era criança, nós brincávamos com os Sim. primos, com os colegas, com os vizinhos que moravam, que eram os nossos amigos. Então, de que a gente brincava? A gente costumava brincar do mata, juntava os meninos, as meninas, brincávamos na época, quando a gente morava Casinha. lá no bairro, de casinha, assim, E eram os a meninos e gente as brincava meninas até juntos, né? que dizia que tinha um papa, como era o nome lá, o papangu que pegava, e aí de repente a gente ia correr, saía correndo com medo e se escondia. Então, desse jeito, entendeu? Assim, era uma brincadeira saudável, a gente podia brincar na rua, não é? Hoje, as crianças, elas quase não brincam, não é? Elas ficam presas, né? Em casa, quando muito, elas ficam o quê? Ficam isoladas, não é? Porque ficam o quê? Ou no videogame, ou no tablet, no celular. Nesse joguinho em Minecraft, meu menino brincou muito, Elane, Minecraft, né, de construir. Que se a gente for ver, tem um aspecto positivo, porque desenvolve a capacidade cognitiva da criança, né, dela também criar, não é? Mas é importante essa brincadeira ao ar livre, em que a criança vai estar em contato com a Chão, né? natureza, no chão, não é? Que ela também vai desenvolver a coordenação motora dela, não é?
Então, eu acho assim, vai muito do como se brinca, como que se educa, porque a criança, ela não tem maldade nenhuma, né? Eu acho que a criança, ela não tem maldade. O que, às vezes, são as pessoas que criam, né? Isso. Então, assim, acho que a forma é o adulto vê, né? Então, acho que o que o adulto tem que fazer é supervisionar, é orientar direitinho a criança, né? É claro que deixa ela brincar, mas também a gente está de olho, observando, né? Aquela questão do cuidado. Então, é isso. Concordo. Na escola, Eu perguntei, a prática... Só te interrompendo. Só te interrompendo bem rapidinho, eu perguntei à minha tia aqui, né, a professora, ela é professora aqui no nosso interior. Eu perguntei, eu digo, tia, e aí os meninos brincam juntos? Aí ela disse, não, os meninos falam logo, não, e eu não sou nem mulher. Quer dizer, já, né, não sei se é porque é do interior, mas já cresce com aquela mentalidade de que homem não pode brincar brincadeira de menina, porque senão chamam boiola. Mas sabe, Gildânia, essa coisa de formar grupos distintos, ela começa ali um pouco na infância, mas é já numa fase que eles já são maiorzinhos, né? Porque quando você está no infantil, ali já de 1, 2, né? Eles não fazem essa diferença. Eles conseguem brincar e a proposta do professor é justamente que eles interagem, independentemente de que boneco, que brinquedo que eles vão pegar. É livre, a brincadeira é livre, a pintura é livre, eles são livres. E a gente deveria crescer com esse conceito de liberdade de escolha. Só que aí, à medida que eles vão crescendo, eu percebo isso por meu filho, por exemplo, né? Que antes, quando pegava ele na escola, a gente via ele com grupos, assim, de menino, só de menino, né? Quando ele era menorzinho. Porque menino não brinca... Igual você falou aí, menino não brinca com menino, porque senão fica aquilo, vira aquilo. Né? Eles colocam dessa forma. E hoje, quando a gente passa na escola para pegar ele, tá todo mundo junto, misturado, entendeu? Então, assim, é só uma fase da vida. E essa questão, assim, de, meu filho não pode brincar com a boneca, que brinquedo eu compro para o meu filho? A gente, especialmente quando a gente só tem um filho, né? Quando você ainda tem só um, vamos supor, eu só tenho o Davi, é uma coisa assim, instintiva, assim, até involuntária, pode-se dizer. Eu não vou comprar uma boneca dele. Mas não é porque eu não entenda que se eu comprar uma boneca, aquilo vai, de algum modo, interferir na formação dele. É porque eu acho, não sei nem se eu vou assim, me fazer entender. Eu acho que ele vai preferir o carro. Ou a bola. Entendeu? Mas isso vai da fase em que ele está e da compreensão dele. Porque se eu der a ele pequenininho, ali engateando, para ele tanto faz. Tudo é questão de for maior. Isso, quando ele for maiorzinho, e aí alguém já tiver uns amiguinhos, não, mas a gente não vai brincar com boneca, a gente brinca com o carrinho. Aí deixa a coitada da menina lá, isolada, às vezes só uma irmã e 3 irmãos, entendeu? Então, ela vai até ficar excluída, né? Então, é bem complicado essa coisa de você orientar o gênero a partir das atividades que ele vai desenvolver, especialmente com a brincadeira. É bem complicado. Mas na escola, é livre mesmo. Assim, eles têm o poder de escolher. Deveria ser assim em casa também. Mas a gente é teimoso e gosta de tendenciar, né? Meninas, parabéns aí pelo trabalho. Excelente a apresentação de vocês. Também gostei muito. Bem rica. Obrigada. E vamos compartilhar esse vídeo aí com os colegas, com a turma aí da Uninter. Mas meus parabéns aí pelas pesquisas, pela a forma como vocês explicaram, muito boa, viu?